Bom dia, bom dia! A paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 28. Eis o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas a perguntar-lhe: Quem és tu? Ele confessou a verdade, não a negou, e confessou: Eu não sou Cristo. Eles perguntaram-lhe: Quem és, pois? És tu Elias? Ele respondeu: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe então: Quem és, pois, para que possamos dar respostas aos que nos enviaram? Que dizeis de ti mesmo? Disse-lhes então: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitarei o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: Ora, os que tinham sido enviados eram fariseus. Interrogaram-lhe, dizendo: Como batizais, pois, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes: Eu batizo em água, mas no meio de vós está quem vós conheceis. Esse é o que há de vir depois de mim, ao qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas passaram-se em Betânia, de banda de além do Jordão, onde João estava batizando. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eles perguntam para João quem é ele. E ele se apresenta como sendo, confessando a verdade e não a negou, confessou. E esse confessar a verdade é uma reconhecer a humildade. Ele podia se engrandecer pelo dom, pela graça que ele estava tendo, de ali, esse mover, né? Quantas pessoas próximo dele procuravam ele, eram batizados por ele. Naquele momento ele engrandece ao Senhor, mostra que ele veio só endireitar o caminho para o Senhor. E assim, meu irmão, é a nossa vida. Quando nós nos colocamos diante da humildade, quando nós nos colocamos a caminhar, a servir ao Senhor, a buscá-lo, nós vamos mostrar, apontar para o Senhor com a nossa vida. Nós apontamos o caminho para aqueles que querem ser amados, para aqueles que querem sair das situações difíceis. De que forma? O meu testemunho, como o testemunho de João, um testemunho da verdade. Eu sou um homem que busca a verdade, eu sou uma mulher, um homem que mostro o caminho do Senhor. Será que eu vivo realmente na graça? Será que eu busco mostrar como que é o agir de um cristão para mostrar Jesus para aqueles que não conhecem? Será que eu consigo mostrar, pelo menos assim, com atitudes de humildade, né? Porque se eu não tenho um dom de falar bonito, se eu não tenho um dom extraordinário, mas eu tenho assim a graça de estar com Deus, de caminhar com Deus, e as graças que eu tenho hoje na minha vida é tudo dado por Ele, é tudo nele, é Ele que move em mim. Eu simplesmente, irmão, irmã, eu caminho com o Senhor. Eu tenho dificuldades, eu tenho falhas, e é este mover que eu quero te perguntar para mim e para você hoje. Como diz o nosso diário bíblico, a humildade de João nos convida a reconhecer a nossa verdade mais profunda. Não temos nada, nem somos nada sem a graça de Deus. E com esta frase eu quero dizer para mim e para você, diante da humildade, eu te convido a reconhecer a tua verdade. Qual é a minha verdade? Qual é a minha verdade diante de apontar o caminho para o Senhor, como diz João, né? Como diz ali a palavra, que João apontava para o caminho, para Deus, ele endireitava o caminho para o Senhor. O que é endireitar o caminho? É quando eu mostro para aquele irmão, para aquela irmã, que diante de Deus eu sou obediente a Deus. Diante de Deus eu vivo a graça no meu coração. Diante de Deus, quando eu erro, eu peço perdão. Diante de Deus eu mostro a humildade. Diante de Deus, Ele é o único que pode fazer tudo na minha vida. Eu não sou nada sem Deus. Eu não sou o cara sem a presença de Deus. Então tudo que acontece na minha vida é a bênção de Deus, né? Então talvez a pessoa fale assim: eu rezei pelo irmão, eu sou, né, fulano, eu faço tal cura. Meu irmão, ninguém faz cura nenhuma, a não ser a fé diante daquele, como dizia de Jesus, a tua fé te curou. O próprio Senhor dizia: a tua fé te curou, porque você acreditou que eu sou Deus e eu posso fazer qualquer coisa, mas preciso da tua fé, de você acreditar que você pode ser curado
com a graça de Deus, que seu Deus é o único Deus e eu posso te curar, mas diante da tua fé, a tua fé te curou. Então, querido irmão, que nós possamos entender quantas pessoas com fé acreditam, né, nas curas, acreditam nas situações e vão com a fé, e a fé, diante da fé, é curado. Mas não é aquela pessoa, não é aquele ser humano que cura, é a graça de Deus que cura, é a presença de Deus que cura. E nós possamos entender isso, a libertação também, todas as coisas que acontecem, tudo ao tempo de Deus, com o querer de Deus, na hora certa, porque o nosso Deus é um Deus que Ele espera o nosso coração se abrir para Ele. Ele não impõe nada a ninguém, a não ser que você venha de dentro do teu coração essa libertação. E isso se chama humildade. Se eu não tenho um coração humilde, eu não estou aberto para a graça. Se eu não tenho um coração humilde, eu não quero ouvir nada. Eu simplesmente eu tenho a minha opinião e acabou. Mas aquele coração humilde é um coração que sempre está escutando. É um coração que sempre está aprendendo. É um coração que quer ser modelado. É um coração que vai entender que nas suas dificuldades, nas suas provações, é Deus que te conduz. Porque quando nós somos provados, somos testados neste mundo, é o mundo que quer nos oprimir. É o mundo que quer que nós joguemos fora a presença de Deus. Por que está acontecendo isso comigo? Porque Deus não está me cuidando? Pelo contrário. É a força divina nessa hora que vai fazer eu vencer. É a força divina nessa hora que vai me dar a graça da vitória. É a força divina nessa hora que vai agir no meu coração e vai modelar o meu coração. Porque nessa hora, meu irmão, que tudo que acontece, quem recebe a graça somos nós. Se chama purificação da alma. É quando nós aceitamos tudo que nos acontece, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que nós somos fracos, mas que nós temos um Deus que nos fortalece. E é esse Deus que nos fortalece que nós vamos clamar agora. Coloca a tua mão assim, levantando dentro da tua casa, diante da humildade, reconhecendo a tua vida. Como anda a tua vida, meu irmão, minha irmã? Como anda a tua família? Como anda a tua casa? Coloca para o Senhor, coloca a tua vida diante de Deus. Quem é você? João apresenta ali quem é Ele. Eu quero que você apresente agora para Deus a tua família, a tua casa. Como eu vou apresentar a minha? Senhor, eu coloco na tua presença o meu coração, o coração da minha esposa, com as suas dificuldades de mãe, com as suas dificuldades, sim, Senhor, nas suas enfermidades. Apresento também o coração da minha filha, do meu filho, dos meus 3 filhos, pedindo, Senhor, que diante das dificuldades deles de escutar, diante das dificuldades deles das enfermidades, da ansiedade, diante da depressão, de toda ansiedade, Senhor, o Senhor venha colocar sua mão poderosa, fortalecendo e dando caminho para que eles possam sair de todas as situações. Mas que o Senhor derrame a graça no coração de cada um. Coloca o meu coração, Jesus, a minha vida, eu como pai, quantas falhas eu já cometi, quantas dificuldades eu já tive, Senhor, de enfrentar o mundo, e na hora que eu mais pensava que eu ia vencer, é a hora que eu caía. Por quê, Senhor? Porque eu estava andando sozinho. Mas quando eu caía, eu me lembrava, eu não pedi Deus nessa hora. Eu não coloquei para Deus a minha situação. Sabe, irmão, às vezes nós estamos fazendo tais situações e acontece tantas coisas e na hora você não lembra, Deus, está aqui essa situação. Cuida de mim, Senhor. Cuida dessa situação. Nós não colocamos para Deus a situação difícil. Mas a partir do momento que você coloca, você já vê a mudança, você já vê a mão de Deus, você já vê Deus agindo quando nós pedimos, porque o nosso Deus não é um Deus intruso, irmão. Pede para Ele, coloca para Ele a tua vida, coloca a tua situação na humildade, apresenta a tua vida, apresenta a tua família, apresenta a tua situação financeira, que o Espírito Santo de Deus venha derramando a graça agora, Senhor, no coração de cada um. Xandalaia ali 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 ali. Xandalaia lamai ali 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 ali. Só me colocava assim, situação financeira mesmo, um desespero muito grande nessa área, sabe? Um desespero de pensou até contra a própria vida, desânimo, questionou, né? Por que Deus está acontecendo isso comigo? Mas o Senhor está colocando neste momento, filho, filha, a recém você falou para mim. A recém você falou a tua situação. Mas Deus vai te dar os caminhos, meu irmão, minha irmã, nesse dia de hoje, porque você está usando a tua arma espiritual, que é colocar para Deus o teu coração, a tua pequenez, as tuas fragilidades. E diante desses gastos excessivos, né, que acontece, porque quando nós entramos em dívida, nós gastamos demais. Nós gastamos aqui, nós não temos. E nessa hora, meu irmão,
nós precisamos também rever tudo isso. Nós precisamos conscientizar que o erro não foi de Deus, foi meu. Eu que fiz um erro, eu que cometi um erro. Mas coloca esse erro para Deus antes de você pedir para Ele. Fala, tá aqui, Senhor, eu errei. Eu fui fraco nessa hora da organização. Eu fui fraco na minha administração. Mas o Senhor pode mudar toda essa história. Me dá uma nova oportunidade. Me dá um caminho, Senhor, para que eu possa me corrigir. E aí, meu irmão, a graça vai vir na tua vida. Porque você está reconhecendo as tuas falhas. Você não está colocando a culpa em Deus. Porque às vezes você fala assim, por que Deus fez isso? Mas e eu? Será que eu não cometi também erros do excesso, dos gastos? Querido irmão, tudo que eu estou falando aqui é o que o Espírito Santo está movendo no meu coração. Para que nós possamos enxergar a verdade. E essa verdade, quando nós enxergamos, já é uma graça de Deus nos mostrando o caminho da verdade. Muito obrigado, Senhor. Que Teu Espírito Santo sempre nos conduza. Que a Tua graça esteja sempre no nosso coração. Diante da palavra de hoje, dos ensinamentos, eu não sou nada sem Ti, Jesus. Dai-me a graça da Tua presença na minha vida. Obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos. Que Deus abençoe. Fizemos um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu.